Pessoal da torcida tricolor, o São Paulo foi ao Morumbi enfrentar o Grêmio com a torcida empurrando, fazendo festa do lado de fora do estádio. Eu fui até lá, registrei, eu ia colocar imagens, mas obviamente que não é cabível. Esse é o vídeo do jogo, de um jogo que não aconteceu. São Paulo enfrentou o Grêmio, enfrentou uma arbitragem ridícula, e aí o São Paulo tem muita responsabilidade sobre isso, porque não dá mais para ver adversários que brigam diretamente para São Paulo criando narrativas. Hoje não teve jogo. Assim, o que o árbitro deu de acréscimo para a partida foi o que teve de futebol, considerando os dois tempos. São Paulo não teve forças para conseguir se impor diante de um adversário que soube se defender, que contou com a catimba e também contou com desfalques. O São Paulo teve aí os desfalques do Luciano que sentiu uma lesão no joelho durante os treinamentos, uma lesão que provavelmente se agravou naquele sacrifício que ele fez para jogar no sábado, coisa que a gente aqui condenou, não era para ter jogado, um jogador que está voltando de contusão apressadamente, tentando antecipar, tinha que ter tido um descanso, então é um erro aí da diretoria de forçar o jogador, né? Isso é questão de fisiologia, e o Reinaldo, que foi absolutamente imprudente. E aí eu vou falar o que eu falei durante o vídeo de jogo, que eu falei nas lives que antecederam. Essa história de, é melhor ajudar na briga do que bater o pênalti, é melhor para o adversário. Teve lá a muvuca, o Reinaldo tinha um cartão amarelo e estava pendurado, foi lá, aliás, tinha 2 cartões amarelos, foi lá no meio da muvuca e tomou o cartão que acabou tirando ele dessa partida. O Reinaldo, que era simplesmente o maior assistente do elenco do São Paulo. Então a gente perdeu o nosso maior artilheiro, o nosso principal assistente, para um jogo que a gente tinha desvantagem. E antes que falem qualquer coisa sobre o Renato Gaúcho foi melhor do que o Fernando Diniz, se pegar o agregado dos 2 jogos, o Renato Gaúcho soube se defender no segundo jogo, depois com a ajuda de uma arbitragem patética, que, olha, teve lances que o Hernanes matou uma bola no peito, eu tive que escutar na transmissão o cara falar que o Hernanes não estava disputando a bola. Eu não consigo entender como que um cara que mata a bola no peito não estava disputando a bola. Mas, enfim, o Renato Gaúcho soube se defender, mas se pegarmos o primeiro jogo, o São Paulo teve as chances mais claras, perdeu 2 gols impossíveis e o Grêmio achou um gol. Então a diferença é, no primeiro jogo, o Grêmio não jogou nada e achou um gol. No segundo jogo, o São Paulo não jogou nada, o Grêmio não jogou nada, mas o São Paulo não achou um gol. O Grêmio ainda bateu uma bola na trave, foi o lance mais perigoso de toda a partida. O resto do jogo inexistiu. Ô, Gabriel, o que você achou enfim, desse confronto? Do confronto, o confronto São Paulo perdeu na ida. Isso era óbvio, isso é sabido. O São Paulo foi melhor hoje do que o Grêmio foi na ida. A diferença é que o Grêmio, pior nos 2 confrontos, os 4 times, digamos assim, né? O Grêmio da ida e o Grêmio da volta, o São Paulo da ida e o São Paulo da volta, o pior desempenho foi o Grêmio da ida, que foi o único em que teve um vencedor. E isso decidiu o jogo, juntamente com os outros aspectos que você falou no decorrer da sua abertura, que a gente fala no fim do vídeo, como a gente sempre deixa para falar de arbitragem. A ausência do Luciano cobrou preço. Eu entendo ele jogar na ida, eu não entendo ele jogar contra o Fluminense. Para mim foi uma surpresa ele ter jogado, era um jogo importante, ninguém tira isso, mas era um jogador que estava machucado. Tá? Hoje já vazou o áudio dele, que aparentemente é dele mesmo, acho que as pessoas já chegaram a confirmar que é dele, em que ele fala que estava machucado e que estava com dores. Não era para jogar contra o Fluminense. Simples. São Paulo optou por jogar contra o Fluminense, o jogador estourou, o jogador não esteve à disposição hoje, o São Paulo tentou ir com o Tietchan, que era o correto, só que o Grêmio, como a gente já falou aqui, desde que surgiu esse confronto, o Grêmio é um time que sabe jogar sem a bola. É um time que sabe se fechar quando precisa e tem jogadores que, quando você está todo trancado e você faz isso de uma maneira adequada, você tem jogadores de velocidade para ter um contra-ataque. Então, dá para jogar assim. O São Paulo, quando tentou fazer algo parecido contra o Flamengo e não foi tão efetivo contra o Grêmio foi hoje, o São Paulo não tinha o escape. Então, os 45 minutos do São Paulo contra o Flamengo no primeiro tempo, no jogo da volta, foram mais difíceis
de se suportar do que os 90 do Grêmio hoje. Ainda que o São Paulo, repito, tenha ido melhor hoje, menos pior hoje, do que foi o Grêmio na ida. A diferença é que o São Paulo na ida perde 2 gols, dá um gol de presente com 2 falhas individuais e que decide um confronto. O Tietê contra o Atlético Mineiro funcionou com o Atlético Mineiro com 3 zagueiros, e aí o São Paulo domina o meio de campo. São Paulo abre o placar no fim do primeiro tempo, São Paulo tira um zagueiro no intervalo, o jogo se equilibra. Outra diferença, naquele jogo o Tietê estava muito bem, o gol parte dele, o primeiro gol do jogo. Hoje ele não estava bem. Um toque a mais na bola, decisões erradas, atabalhoado, não estava acertando os lances, e num jogo com um campo muito fechado, muito travado, isso vai cobrar o preço. E que o preço foi o São Paulo não conseguir desenvolver o seu jogo na maior parte do tempo. Quando conseguiu, ele não vai bem, ele no lance dentro da área, consegue corrigir, joga no Gabriel Sara finaliza mal. O Toró, na chance que teve, finaliza mal. O São Paulo, em alguns momentos que consegue escapar da marcação do Grêmio, principalmente pela direita, às vezes no primeiro tempo, decide mal o lance, cruza de qualquer jeito. E sobre a questão até dos cruzamentos, é importante registrar. O São Paulo partiu para a questão de cruzamento a partir dos 30 minutos do segundo tempo. Ali o São Paulo começou a bater um nível de ansiedade e um nível de pressão, de aí você tira Luan, e você tira Léo, e você bota Trellis e vai para cima. O Luan sentiu alguma coisa. Eu não acho que ele sairia... Pelo menos, não, pelo menos a transmissão na transmissão falaram que ele sentiu alguma coisa. Lembrando que ele já não joga contra o Bragantino no dia 6, ele está suspenso, então ele teria aí 10 dias, mais ou menos, para se recuperar para o jogo contra o Santos. Mas ele sai, e aí o São Paulo começa a despejar na área. No primeiro tempo, o São Paulo fez 15 cruzamentos, 5 deles de escanteio, que não é exatamente você pegar uma bola do meio de campo e cruzar. Já está meio programado ali, na maioria das vezes, você fazer um cruzamento no escanteio. Não é nada... Fez falta o Reinaldo, que escolheu... ficar de fora. Sim. E no escanteio, o São Paulo, nos 2 primeiros, ganhou a jogada. O Arboleda erra a cabeçada, e no outro, o Bruno tenta cabecear para o gol, completamente desequilibrado. Era um lance de você cabecear para dentro da área. Você não ia fazer o gol daquele ângulo, daquele jeito. Então, assim, algumas dessas pequenas decisões erradas, como as chances, as poucas chances que eu citei, do Gabriel Sara, do Toró, ali já um erro de execução, acabaram custando a classificação no jogo de hoje, em um jogo que praticamente não existiu. A gente fala da arbitragem depois, mas é bom que se diga que a estratégia do Grêmio, de qualquer maneira, prevaleceu em cima da estratégia do São Paulo. O Grêmio veio para não deixar o São Paulo jogar, porque saberia que se não tomasse o gol estava classificado, e jogou baseado nisso. Se desse para achar um contra-ataque com o PP, com o Alisson, que hoje voltou ao time titular, 2 velocistas, legal. Não dá, para o jogo e recomeça. Foram várias as bolas já no segundo tempo em que esses jogadores receberam em velocidade e pararam o jogo, porque para o Grêmio estava bom. E o São Paulo não conseguiu escapar disso e tentou mudar com as peças que tinha. A ausência do Luciano hoje ela pesa muito, porque com o Tietê não funcionando e não estando bem tecnicamente, que é pior ainda, se fosse só questão da estratégia, vá lá, mas não estando bem tecnicamente, o Brenner fica isolado e o São Paulo perde um finalizador, e perde até um jogador para, às vezes, trombar na área. Você deixar o Brenner trombando com o Kahneman, você vai consagrar o Kahneman, que foi excelente na ida, foi excelente na volta, ganhou do Brenner na maioria dos lances, ganhou da arbitragem na maioria dos lances, fez o que quis, praticamente. Então foi o nome a se destacar. E o São Paulo não tinha isso. O São Paulo, quando precisava, às vezes, de um cruzamento, quando conseguia fazer uma boa escapada pela linha de fundo e chegava em vantagem na linha de fundo e conseguia essa jogada, o cruzamento era alto. E não era bola alta. Não era posicionamento, não era bola, às vezes, pro Luan tá cabeceando na área, não é pro Luan tá cabeceando na área. E aí o Luciano faz muita falta. E o São Paulo perdeu o Luciano, e aí entra um pouco em 2 pontos. O elenco do São Paulo é bom, tá? E é bom. Esse é o ponto. O elenco do Grêmio, naquela lista, estava na frente. Hoje fica muito claro. E mais do que isso, o São Paulo não tem características. O São Paulo hoje, no desespero, precisamos fazer um gol. O time tá 0-0, a gente precisa achar um gol para fazer. Aí você vai de Paulinho Boia, você vai de Toró. Eu gosto do Toró, só que não é para esse tipo de jogo.
Não é pro Toró, o Toró ele não tem o passe refinado, ele não tem ali a movimentação de leitura de espaço para se desmarcar, para trocar de posição com alguém. Não é o estilo de jogo do Toró. O estilo de jogo do Toró é o gol que ele fez contra o Atlético Mineiro. É um jogo com um pouco mais de espaço, para ele pegar um mano a mano, para ele ter uma explosão, para ele ajudar numa recomposição. Não é jogo para ele, mas não tem outra opção. São Paulo colocou Paulinho Boia, que com todo respeito ao Paulinho Boia, que é um jogador jovem que pode se desenvolver, hoje não está preparado para esse tipo de jogo, de novo. E ele começou a ter algumas oportunidades e perdeu essas oportunidades porque não estava preparado. Chegou a voltar para a base. E o São Paulo teve que apostar neles, porque aí não tem Pablo, não tem eventualmente um Liseiro que podia bater uma bola parada, acertar, qualificar um passe, fazer um cruzamento melhor do que alguns que o São Paulo fez, o próprio Toró, por exemplo. Falei do Pablo, né? O Pablo machucado, teve que entrar o Trellis, então assim. Se a gente tem um Lisieiro, por exemplo, que assim, nesse momento muita gente vai falar, não, mas o Lisieiro era um lixo, não jogava nada, não machucava nada. Esqueçam isso e vamos pensar no quanto o Fernando Diniz fez evoluir o Gabriel Sara e o Brenner. Imagina se ele tivesse conseguido fazer a mesma coisa com o Lisieiro, se ele tivesse tido chance de. O Lisieiro poderia ter jogado ali pela esquerda, na ausência do Reinaldo. Quando a gente fala que o elenco de São Paulo não é grande, tem um texto no site gigantesco do Gabriel, que ele falava por que São Paulo não era favorito aos títulos, apesar de estar brigando por dois, agora está brigando por um só. E ainda não é favorito no Brasileiro, porque a diferença para o Flamengo real, imaginando que o Grêmio vá com um time reserva, é de 4 pontos, considerando que o Flamengo vence, obviamente. Não é 7 pontos e tem muita rodada pela frente. A vantagem é que agora o São Paulo vai estar só nesse campeonato. Mas é o que a gente disse. Se você perde um jogador como o Luciano, você tem que colocar um Pablo. E, infelizmente, porque o Pablo, desde a segunda contusão, não jogou mais bola, a diferença é absurda. É absurda. Quando o Pablo foi contratado, o Pablo era mais jogador do que o Luciano, que jogava na época. Só que o Pablo, que jogou muita bola no São Paulo, até aquelas 2 contusões que ele teve, não jogou mais. O Hernanes, outro, que não jogou nessa segunda passagem, nessa terceira passagem, né? Do Hernanes. Essa terceira passagem do Hernanes, infelizmente, muito ruim. Então, quando a gente fala que São Paulo não tem elenco, a diferença entre os reservas e os titulares é enorme. E aí o que acontece? E antes que falem, porque eu percebi que isso acontece muito em redes sociais, mas o Daniel Alves não jogou nada e vocês estão botando a culpa no Reinaldo. Primeiro, o Daniel Alves jogou muito no primeiro jogo. Assim, foi talvez o melhor nome da partida. Aliás, o Daniel Alves fez umas 4, 5 partidas no São Paulo de se tirar o chapéu. Não vai fazer sempre, mas ele jogou bem, proporcionou que o time tivesse chances claras de gol. Luciano e o Brenner não podiam ter perdido aqueles gols. Mas por que vocês estão falando do Reinaldo? Porque o Reinaldo foi uma imprudência. A crítica não é para pegar no pé do Reinaldo. O Reinaldo fez muita falta hoje. O Reinaldo que bate escanteio fez muita falta. O Reinaldo que bate lateral com muita força com as mãos hoje fez muita falta. Aquele Reinaldo da leitura lá, do que a gente comentou do jogo contra o Fluminense, que soube fazer uma leitura e dar o bote no momento certo, este Reinaldo fez muita falta. E por que esse Reinaldo fez muita falta e por que a gente combate esse maldito discurso que veio por uma frase infeliz do Luiz Fabiano, num jogo em que o São Paulo perdeu? Eu não sei como é que a frase dele ficou famosa, porque ele não foi bater o pênalti, o São Paulo perdeu a decisão dos pênaltis. O Reinaldo, se está pendurado, não vai no meio da muvuca, porque eu vou explicar. Porque muita gente fala, o Grêmio é copeiro. Sabe por que o Grêmio é copeiro? Porque quando tem a muvuca, os jogadores do Grêmio sabem que se tem jogador pendurado, não é para ir. E os jogadores do São Paulo vão com esse negócio, não, ajudar na briga é mais importante. Desculpa, não é. Não é, porque não trouxe nenhum benefício para o São Paulo. Então não é pegar no pé. A crítica aqui é para que São Paulo aprenda com esse erro. Uma coisa que a gente comentou que São Paulo aprendeu a matar a bola no meio de campo para não deixar que a jogada progrida. Isso é um recurso do futebol, às vezes necessário, principalmente para um time que tem dificuldades de recompor ou que foi pego num contra-ataque. O São Paulo precisa aprender não, quando tem um jogador, Reinaldo, você está pendurado. O Juan Fran tomou um cartão cedo e mudou a maneira como ele estava fazendo a marcação no Pepe. Ele teve que mudar, ele foi obrigado a mudar. Por quê? Porque ele já não tinha o recurso de fazer a falta no lance que ele teve que matar a jogada. Então, assim,
é questão de inteligência. O São Paulo é um time muito guerreiro. O São Paulo é um time que, e eu falei e coloquei isso no tweet agora, São Paulo é um time, a gente não pode confundir superação com obrigação. São Paulo é um time que está se superando, porque tem um elenco curto, em que o técnico está achando soluções muito interessantes, como foi o Tietê no lugar do Luciano, que conseguiu desenvolver jogadores talentosíssimos como o Gabriel Sara, que tem muito potencial, mas ainda tem muita coisa a se lapidar, que está desenvolvendo um Igor Gomes, que está jogando com a galera da base, não até porque não tem outra opção. Só que quando perde jogadores, o São Paulo tem no banco jogadores ou que estão em fase terrível, ou que são muito jovens e que ainda não tiveram tempos de se desenvolver. É um trabalho muito grande que não pode ser despejado pela janela num confronto contra um clube que foi um confronto absolutamente equilibrado, e que se fosse falar quem foi o melhor clube, o melhor time no confronto, o melhor time foi o São Paulo. O que o São Paulo fez no primeiro jogo deveria ter sido suficiente para que o São Paulo tivesse se classificado no embate. E aí, como o Gabriel falou, o Grêmio que jogou no primeiro jogo foi pior que o São Paulo que não jogou hoje. Só que a vantagem era do Grêmio. O São Paulo, ao contrário do Grêmio, não achou um gol, não encontrou um gol. Pelo contrário, nas poucas chances que teve, tomou decisões erradas. Ora o Arboleda cabeceou de muito longe, muito para o chão. Ora o Igor Gomes chutou a bola quase do meio de campo, num dos poucos chutes que São Paulo acertou no gol. Ora era para chutar, o Daniel Alves tentou tocar, ora era para tocar e alguém tentou chutar. Isso pesa também, tem afobação, tem muita coisa. Mas o que fez muita falta, Reinaldo na lateral esquerda, e Luciano no ataque. Luciano foi um erro, para mim, estratégico do clube. Se o Luciano não tivesse jogado no sábado, haveria chance ainda da contusão. Haveria chance. Ele antecipou o seu retorno para o primeiro jogo contra o Grêmio. A gente nem achava que era possível pro tipo de lesão. A gente está pegando a média de jogadores que tem esse mesmo tipo de lesão, uma lesão comum, e o tempo que esses jogadores demoram para se recuperar. Mas ele tinha uma chance maior se tivesse sido poupado e pudesse fazer ali alguns treinamentos leves e de intensificação, né, na área ali, para não forçar nada. Enfim, deu no que deu. O principal erro para hoje é assim, a gente querer medir um duelo de 180 minutos pelos últimos 90. Assim, isso é o pior erro que pode acontecer, porque hoje o São Paulo não foi bem e a estratégia do Grêmio prevaleceu em cima da estratégia do São Paulo. E como a gente já falou, acho que 2 vezes nesses 17 minutos, de novo, o São Paulo que não foi bem hoje e ficou atrás da estratégia do Grêmio foi menos pior do que o Grêmio que ganhou o confronto e classificou. Então, assim, se for pra gente só pegar o resultado em si, o vídeo tem 3 segundos e não precisa da gente. Pode ser qualquer um, fala, gente, perdeu. E aí acabou o vídeo e pronto. Então, assim, o pior erro é a gente achar que num duelo de 180 minutos só vale o jogo do Morumbi. Ah, não, mas no jogo do Morumbi jogou mal e é por isso que não classificou. Não é só por isso, tá? Não é só por isso, é também por isso, tá? Porque no jogo de ida, o São Paulo foi muito bem, muito superior ao Grêmio, criou 2 chances de gol, uma delas é impressionante que não tem entrado, em 2 jogadas lindíssimas, uma delas é espetacular, seria um dos gols da temporada, seria lindíssimo o gol do São Paulo, e o Luciano joga a bola para fora. O Grêmio faz um gol na única finalização certa no jogo, uma das únicas 2, salvo engano, no jogo, a outra foi do Jeromel, no chute que ele machucou de longe, e o Grêmio traz essa vantagem para cá que condiciona o jogo. O jogo de hoje foi condicionado. São Paulo vem com 1-0, ele vem com 0-0, vem com 1-1, vem com qualquer outro resultado diferente do que aconteceu no Sul, e era o que merecia pelo que jogou. O jogo de hoje é diferente. Então, assim, não adianta virar e achar que, não, jogou só hoje não foi bem, hoje não foi bem, e de fato não foi bem, méritos pro Grêmio que sabe jogar desse jeito, e mais do que isso, tem jogadores para jogar desse jeito. São Paulo quisesse jogar desse jeito, mesmo que quisesse, São Paulo não tem jogadores com esse tipo de característica, não teria a mesma efetividade, não tem jogador que você vai apertar, você vai dar um bico, aí o cara vai espernear fazendo um pivô e você vai ganhar uma falta e vai tirar o time de trás. Você não tem dois moleques que você vai dar um chute para frente, como um chute de fora da área do PP, em que ele vai ganhar na velocidade, vai cortar para dentro com agilidade e vai bater de fora.
Não tem, não vai acontecer. Então, assim, é importante que se diga isso. Uma coisa que corrobora o que você falou, o SofaScore fez um levantamento dos 2 jogos, né? Foram 9 finalizações do Grêmio contra 23 do São Paulo nos 2 jogos. No gol, foi uma do Grêmio contra 7 do São Paulo. Grandes chances de gol, uma do Grêmio contra 2 do São Paulo. Isso nos 2 jogos. Isso nos 2 jogos. Então, assim, Não, mas todo mundo que viu isso, isso é claro, para todo mundo que viu os 2 jogos. Só que quando há esse segundo jogo, hoje em dia vale o último jogo. E aí o que aconteceu no Sul, ninguém lembra. É o confronto, é o que decidiu. O jogo no Sul decidiu a partida. Foi o único gol do confronto, decidiu aquilo. Só que a gente fica com o jogo dos 90 minutos, a gente fica com o erro de passe de não sei o quê, ninguém lembra mais que o Luciano não jogou, ninguém lembra que o Reinaldo não jogou porque tomou um cartão bobo lá na semana passada, um cartão que não deveria ser tomado, ninguém lembra do gol em falhas individuais do São Paulo, na boa jogada do Ferreirinha. Então, assim, o problema disso tudo é a gente concentrar as avaliações em um recorte. Na live da terça-feira, ontem, a gente lembrou do processo que o São Paulo passou e que não começou exatamente ali, mas que deu um passo adiante, quando este elenco, mais o Luciano, que viria depois, mas naquela época não tinha, comemorou um 6º lugar de Campeonato Brasileiro. Ah, é legal, então o São Paulo virou o time que se conforma com o 6º lugar? Não. Se você tirar só isso, se você fechar o olho para contexto, se você fechar o olho para as coisas, você vai olhar e vai falar, olha que bizarro um time comemorando o 6º lugar. Mas não era o 6º lugar, era um objetivo sendo cumprido ali e era o que tinha. Era o time trazendo Daniel Alves e o Juanfran em agosto, o Diniz no fim de setembro, e era o que sobrava para o São Paulo, e era fundamental financeiramente, esportivamente, que o time tivesse direto na fase de grupo da Libertadores. É a mesma coisa hoje. Se você fechar o olho e só pegar o recorte do jogo do Morumbi, vai falar lá, então não tem nada. Todo mundo sabia que o Grêmio jogaria assim. Sim, e como é que você resolve isso? Sem um dos seus principais jogadores, sem um escape que você tem pela esquerda, né? Com uma arbitragem que nós já vamos falar que potencializou a estratégia do Grêmio, porque eu estou deixando bem claro, para deixar para o final do vídeo, a arbitragem, como a gente sempre tem feito, para deixar claro que a estratégia de jogo do Grêmio, além de muito efetiva, porque o São Paulo não jogou contra cones, tá? O São Paulo não jogou contra ninguém, não era um treinamento, havia um adversário altamente qualificado do outro lado e que teve méritos para não deixar o São Paulo criar, além do time não estar bem tecnicamente em alguns lances, tá? Só que se você fechar o olho, olhar só pro jogo no Morumbi, acabou. Aí você está só distorcendo as coisas, aí você vai fazer um julgamento de uma série de coisas, porque se for por esse nível, sabia como o Grêmio ia jogar. Então todos os times do Brasil são absolutamente incompetentes, porque todo mundo sabe como o São Paulo vai jogar, o São Paulo é líder do Campeonato Brasileiro. Então assim, todo mundo é incompetente, inclusive o Grêmio no jogo da ida, que deixou o São Paulo jogar e contou com o São Paulo perder 2 gols na cara do gol, para não sair com a vantagem. Então todo mundo, ninguém presta. Então, e assim, isso é uma coisa que me incomoda, que vi muita gente assim falando, eu cansei dessa história de desgaste. Eu entendo as pessoas que cansaram, porque a gente repete muito isso aqui. Vocês sempre falam de desgaste. Por que vocês falam tanto de desgaste? Porque desgaste é uma coisa real. E aqui a gente trata de coisas que acontecem de verdade. Infelizmente, a gente não vive aqui no mundo da fantasia de falar o que as pessoas querem ouvir ou qualquer coisa do gênero. A gente fala o que acontece. Baseado em quê? Na ciência, baseado em profissionais da área, baseado no que fazem clubes grandes. Olha, eu não conheço ninguém que acompanhe mais jogos de futebol diferente do que o Gabriel. Talvez algum profissional que viva de fazer isso, porque o Gabriel tem outro emprego, infelizmente, que não permite que ele assista tudo. E ainda assim ele faz um esforço danado para assistir. Você pode perguntar de qualquer campeonato, dos grandes campeonatos, ele vai saber quais são os principais jogadores de cada clube, etc. e tal. E a gente vê os times rodarem. Hoje, eu estava discutindo com muita gente. O Grêmio não ficou reclamando de ficar jogando quarto domingo. Primeiro, o Grêmio não jogou quarto domingo por 4 meses seguidos. Segundo, o Grêmio rodou o elenco. Não, na verdade, o ponto é, eles até jogaram, só que você pega, só para dar um exemplo, o último jogo deles, não jogaram com os titulares. Sim. E o São Paulo vai para o jogo contra o Binacional, por exemplo, aquele jogo ridículo. Foi um erro bizarro. É um jogo ridículo. E aí você poupou, São Paulo poupou acho que 2 jogadores, o Luciano que tinha sentido, ou seja, você tirou um jogador que já tinha sentido alguma coisa, um desgaste,
E você Não poupou, teria acho que jogado. mais um, salvo engano, acho que foi mais uma substituição. Pra quê? Pra quê? Não tinha o menor sentido. E aí volta isso pro jogo do Fluminense. Sim. Você força um Contra, jogador contra o que. Fluminense, contra o Fluminense, para mim, o erro foi o Luciano. Eu falei, eu teria poupado do jogo do Fluminense Sara, Daniel Alves, mas eu entendo não ter poupado, porque o São Paulo briga sim pelo brasileiro. A diferença é muito pequena, o Campeonato Brasileiro é importante. Então, assim, eu entendo. Estou dizendo que se a decisão dependesse de mim, eu iria olhar e falar: olha, para essa sequência toda, eu tentaria poupar jogadores contra o Fluminense, porque penso, o Fluminense também tinha desfalques, o jogo foi mais difícil do que a gente imaginava. O Fluminense também tinha desfalques e o São Paulo poderia tentar, com um time um pouco mais reserva, conseguir a vitória. Isso seria um pensamento meu. Poderia estar errado, ok. Entendo quem fala, não, tinha que ter jogado com o titular. Entendo. Aqui é questão de opinião. Eu teria poupado. Agora, o Luciano, não. O Luciano é um erro. O Luciano foi um erro. O Luciano foi um erro. A gente falou na época, pô, o cara voltou, já tanto que não jogou bem. É curioso que ele teve uma lesão no joelho. No vídeo de jogo, o Gabriel fala, no fim do primeiro tempo, o Luciano põe a mão no joelho, parecia ter sentido alguma coisa, mas volta para o segundo tempo. E depois dos treinamentos, porque teve gente que falou assim: ah, não, o cara tá falando que o Luciano não deveria ter jogado no sábado, mas ele se machucou num treino. É óbvio, ele se machucou num treino depois de ter se esforçado no jogo. Dois exemplos recentes no São Paulo. O Cueva se machucou e o Ganso se machucou também depois de um jogo em que já estava previsto. Os caras estavam no limiar. Você lembra disso, né? Jogos decisivos. O Cueva era óbvio, e para piorar, Era o Cueva se machuca na seleção peruana, tipo, depois de jogar um jogo que ele nem deveria jogar, acho, contra o Ituano, salvo engano, e que estoura e foi, todo mundo. Nossa, que surpreendente. que foi acho que com o Rogério, né? Já o Sim. Ganso foi com quem que foi o técnico? O O Paton? Ganso era o Foi com o Bausa. Paton? O Balsa, Paton. Então é isso. Que o Ganso ele fica B na hora porque ele sabia que ele podia ter sido poupado. Então, assim, nós conversamos aqui com o Carlinhos Neves e a gente perguntou sobre isso. Jogador que volta de lesão, o tempo que o cara tem, jogador que o que ele precisa descansar, por quê? Porque existe um desgaste natural de jogos seguidos. E aí o Carlinhos fala: torcedor não gosta de ouvir falar de poupar, então a gente fazia isso de modo mascarado. O cara ganhou muitos títulos na carreira fazendo isso. E o São Paulo, do Fernando Diniz, nem tem espaço para fazer isso. É um dos pontos que a gente coloca porque o elenco de São Paulo é curto e é perigoso. Mas assim, Luciano foi um erro. E aí você não pode perder um jogador da importância do Reinaldo. Aí você não fala: ah, mas vocês não pegam sempre no pé do Reinaldo? A gente critica o que o Reinaldo erra. Mas é um jogador importantíssimo e esse ano nós tivemos muito mais a elogiar do que a criticar do Reinaldo, porque é o maior assistente do clube, está batendo escanteio muito bem, e nós comentamos isso. Bola parada, ele está muito bem. Ele está melhorando a marcação, ainda é muito deficiente, mas isso é uma coisa para o Diniz tentar ajustar, mas é um jogador importante. O que ele não pode? Tomar um cartão amarelo numa muvuca. Por quê? De novo, Grêmio é copeiro. Os caras vão procurar a muvuca para tentar tirar um jogador esquentado. Então a culpa é do Reinaldo? A culpa é do Reinaldo pelo cartão que ele tomou, sem dúvida nenhuma. Também a culpa é do São Paulo de não ter sabido instruir o Reinaldo para que ele não se metesse na muvuca. Você tem que deixar um cara lá de guarda. Ou, sei lá, Thiago Volpe, começou uma muvuca, o Reinaldo tá pendurado, pega o Reinaldo e joga ele na lua, velho, não deixa ele para lá. Agora, vai me desculpar. E aí, por isso que a gente critica aqui no canal, a gente detesta essa frase. O clube não deveria institucionalizar uma frase que é perniciosa, prejudicial, é de uma estupidez absurda. É melhor ajudar na briga. Nunca é melhor ajudar na briga. Sabe o que é legal? É brigar na hora que o juiz não tá vendo, é brigar e dar pancada na hora. E hoje, em tempos de VAR, isso é muito complicado. Tem que ser na hora que acabou o jogo. Aí você vai brigar, querido. Mas na hora do jogo, jogue. Na hora do jogo, vai disputar. É isso. E quer agora falar da arbitragem? A gente tem praticamente meia hora. Só uma última frase antes de falar da arbitragem, para deixar claro que, assim, de novo, o São Paulo, que competiu muito, não perdeu para um time qualquer. Nós temos as nossas lives, nós temos os vídeos de jogo, a gente tem contextualização, a gente tem uma série de coisas, tem pré-jogo para membros, tem muita coisa em que a gente deixa claro que, por exemplo, o jogo do Grêmio contra o Santos não era padrão do Grêmio. Não era, e explicamos os motivos que não vamos citar aqui de novo para o vídeo não ficar com 1 hora de duração, mas nós explicamos isso antes dos confrontos. Então, assim, o São Paulo hoje, de novo, competiu
contra um time altamente acostumado a esse tipo de jogo nos últimos anos, o oposto do São Paulo, um time que chegou mais inteiro, porque em alguns jogos pôde poupar, porque teve seu caminho nas oitavas da Libertadores facilitados, poupou no jogo da volta, teve seu caminho na Copa do Brasil facilitado, pegou um adversário que ofereceu pouca resistência como o Cuiabá, e mais ou menos Juventude mais na volta, na ida o Grêmio teve bastante dificuldade, mas o São Paulo competiu, o São Paulo chegou longe, o São Paulo não perdeu para qualquer time, e o São Paulo na ida fez um jogo muito bom, fez um jogo melhor que o adversário, na casa do adversário, e perdeu porque o futebol é assim. Porque você tem duas chances bizarras de gol e perde, o adversário tem uma meia chance e guarda. O futebol é assim e o mata-mata é assim. Então é só para deixar claro, que tem, isso precisa ser falado, porque você sabe, você já entendeu, não dá para deixar que um trabalho seja destruído, até porque a gente tem 11 jogos do Campeonato Brasileiro que o São Paulo precisa levar adiante. E vem com uma nova gestão, vem com uma série de coisas. Então é só para deixar isso claro, tá? O São Paulo não perdeu porque pipocou, porque é covarde, porque o time não joga nada, porque é nada disso. O São Paulo perdeu pelos motivos que nós falamos aqui nesses 31 minutos e ao longo dos vídeos e desde que o sorteio colocou São Paulo e Grêmio na semifinal. Sorteio, no caso, o chaveamento. Sobre a arbitragem no jogo de hoje, depois de a gente ter falado todas as vezes da estratégia do Grêmio, que se prevaleceu contra a estratégia do São Paulo, e depois de no vídeo de jogo, que está gravado no jogo de ida contra o Grêmio, e no fim do jogo a gente fala também de arbitragem, no fim do vídeo a gente fala de arbitragem, falando que se tem alguma discussão, e lá estão os motivos, se tem alguma discussão na ida da arbitragem, é o São Paulo sendo prejudicado, hoje a gente vai falar de novo disso. O primeiro ponto, só para abrir, apenas um time, desde que se confirmou São Paulo e Grêmio na semifinal, antes do primeiro jogo, depois do primeiro jogo, antes do segundo jogo, um dia antes do jogo, tudo. Só um time gritou sobre a arbitragem, inventou coisas, mentiu, esperneou, gritou, fez o que quis. Só um time fez isso. O time que hoje viu o árbitro apitar muito favoravelmente a ele. E um árbitro, quando apita muito favoravelmente, ele não precisa dar 3 pênaltis escandalosos, 18 impedimentos que não existem, expulsar 8 caras. Ele não precisa fazer isso. Ele pode fazer o que o Bruno Arleu fez hoje. Árbitro carioca, diga-se, tá? Já que tá na moda, essa palhaçada de onde o árbitro vem, árbitro carioca. Quando o São Paulo estava disputando com o Atlético Mineiro mais perto, árbitros mineiros apitaram o jogo do São Paulo. Os árbitros cariocas no jogo do São Paulo dão polêmica no Campeonato Brasileiro, muita polêmica, como foi São Paulo e Ceará, para citar um exemplo, tá? E o Grêmio chorou, berrou. Que o Raí tenha começado com esse discurso. Tenha começado e foi criticado por isso. E foi criticado por isso e criticado por nós, inclusive, porque você não tem que falar de onde vem árbitro, você tem que falar o que o árbitro está fazendo. E o São Paulo não falou nada de árbitro. Aliás, o São Paulo deixou o Grêmio deitar e rolar, inventar coisas, falar que no jogo de ida foi prejudicado, o que é um absurdo, e nós citamos isso no jogo de ida. Então, o São Paulo permitiu que o árbitro entrasse, porque o futebol brasileiro é assim, o árbitro já é muito ruim, muito ruim. Os árbitros são muito ruins. Aqui se pratica um outro negócio que não é futebol. E aí você já deixa esse cara que já é ruim e despreparado entrar pressionado. Ele entrou pressionado para um lado só. Só um presidente gritou, só um diretor de futebol gritou, só um jogador gritou. O São Paulo não gritou. E ele veio para o jogo com 6 minutos de jogo, salvo engano, tá? Com 5 e pouquinho ali, 6 minutos, o Kleber Machado vai falar de posse de bola, o São Paulo ficou com 1 minuto e 20, o Grêmio ficou com 50 e poucos segundos, já tinha 6 de bola rolando, 1/3 de jogo rolando, é absurdo, é ridículo, é tosco, ele fez isso desde o primeiro minuto de jogo, ele não deixou ter jogo, ele não quis que tivesse jogo, o Grêmio veio e se aproveitou disso, porque fechou o espaço. São Paulo, já falei da estratégia do Grêmio, vamos falar de arbitragem. O jogo do Grêmio era posse de bola pro Grêmio, sofre falta, cai no chão, demora 2 minutos para bater. Foi isso que aconteceu. E aconteceu, o Grêmio tá no direito dele, total, tudo era falta. E o Grêmio tá no direito dele, total. Só que o árbitro permitir isso é inadmissível. O Grêmio soube usar o árbitro, tá? No segundo tempo, já nos momentos finais de desespero, ele inverte 2 faltas pro Grêmio, uma delas na entrada da área, praticamente na risca da área, que é bizarro. No Hernanes, o Hernanes sobe mais, põe a bola no peito, o jogador não disputa a bola, o Darlan,
vai só no Hernanes, ele dá falta do Hernanes. É uma situação que ela é bizarra. E aí a narração, porque por que a gente combate aqui? Porque o cara está assistindo pela Rede Globo de televisão, com profissionais que são pagos para comentar, e o cara da Globo vem da imagem e fala: o Hernanes não está disputando a bola. A imagem é o Hernanes matando a bola no peito. Aí eu fico me perguntando, como que um cara que não está disputando a bola me mata a bola no peito? A outra falta que invertida foi na lateral do campo com o Toró, que ele pisa na bola e o cara chuta o pé dele. Meu Deus! Minutos, o Toró pisa na bola, o cara chuta o pé dele e a falta é do Toró. Mas nem se o Toró tivesse... E aí o jogo fica parado 2 minutos ali. O jogador do Grêmio senta no chão, Diogo Barbosa. Ele termina antes dos 7 minutos de acréscimo. Vamos pegar São Paulo e Fortaleza, não da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro. O jogo teve quase 10 minutos, o árbitro deu 9. E o último lance do jogo é uma falta que o Fortaleza ganha a jogada na pequena área, quase faz o gol, já com os 9 estourados. E hoje ele deu 7. É uma vergonha. É ridículo. É ridículo. Os 7 minutos nesse jogo é ridículo. Desde o primeiro minuto isso foi feito. Citei aqui, a transmissão citou. Chegava, parecia que chamar o carrinho, chegava no limite do carrinho, o cara levantava magicamente. O Diego Souza pediu o carrinho, aí não saiu. Aí o Tietê tomou... A substituição... Foram 15 minutos lá porque o cara não conseguia colocar... É ridículo. Então, assim, teve tudo isso, eu até deixei alguma coisa anotada aqui, mais as faltas invertidas, a questão das alterações, um negócio bizarro. O árbitro atravessou o campo inteiro, ele tem o conector ali para falar, o microfone, ele atravessou o campo inteiro andando para falar com o cara. Aí o quarto árbitro não queria fazer alteração, é o quarto árbitro que decide se tem alteração. Não consigo. Ele pegou o cartãozinho para anotar a alteração e largou a placa. Aí saíram os dois do Grêmio, o PP estava do outro lado do campo, o árbitro mandou ele sair pelo lado que ele estava. Manda ele sair pelo outro lado. Está na regra, ele tem que sair pelo lado mais próximo. É ridículo. Então, assim, foi altamente utilizado para que não tivesse jogo. E para quem que era interessante não ter jogo? Para quem que era interessante quebrar o ritmo? Para quem que era interessante que o São Paulo ficasse com a bola 1 minuto, tentasse fazer um passe, chegasse numa dividida e o jogo parasse e acalmasse 2 minutos? Por que goleiro, quando às vezes faz uma defesa, quando tem uma dividida, quando acontece alguma coisa, cai no chão e finge que está com dor? Por que isso acontece? Para esfriar o jogo, para tirar o ritmo do adversário, para não deixar a bola rolar. Não é só pro tempo. Ele pega, ele encaixa, ele rolou no chão, deu cambalhota. Não é só para gastar tempo, é para quebrar o ritmo do adversário. Isso acontece até no vôlei. O cara tá metendo saque um atrás do outro, o técnico adversário pede tempo. Isso acontece em qualquer esporte. E hoje o árbitro do Rio de Janeiro, né, que ninguém vai falar isso hoje, que só é legal falar quando é com os outros, permitiu isso. E aí o fim dessa história toda, o fim disso tudo, que começa com a invenção de que o São Paulo é beneficiado por arbitragem, um time que na maioria dos jogos é prejudicado pela arbitragem, isso é factual, isso é de listagem. Tá? Isso é algo que eu já deveria ter feito, de pegar esses lances e fazer um compilado dessa porcaria e mostrar os lances que o São Paulo foi, aspas, beneficiado, e os 200 jogos em que o time foi prejudicado. Isso começa aqui e continua com o Grêmio chorando e termina, no fim das contas, com a entrevista do Renato Gaúcho, depois do jogo de hoje, em que ele, antes das perguntas, ele fala, um minutinho, antes das perguntas, eu gostaria de pedir a palavra para elogiar a arbitragem do cara. O cara que, além das 7 minutos, desses 7, uns 3 foram jogados, 2 foram parados no mesmo lance, e ele termina com 6,50. É impressionante, cara. É impressionante. O Renato Gaúcho veio para dar tapa nos dirigentes do São Paulo e falar aí, seu bando de idiotas, olha o que a gente fez com vocês. A gente fez isso, fez vocês de palhaço. E, de novo, assim, o que me custa é que muita gente tá brava, zangada com o Fernando Diniz, que tem pouca culpa. Talvez a maior culpa dele de ter insistido no Luciano ou escutar os jogadores em algumas situações, porque o Luciano era para ter sido poupado no sábado, mas aí a diretoria de futebol que deveria ter falado, cara, fisiologia, o cara acabou de voltar de uma contusão que já foi um milagre para ele entrar no jogo de ida do Grêmio, dá uma segurada nesse jogo, procura uma solução, deixa o cara com uma opção de desespero, qualquer coisa, mas não põe. Não coloca o cara desde o começo. O cara sentiu alguma coisa no primeiro tempo, pareceu sentir, colocar no segundo tempo. Erro do São Paulo. Do São Paulo, da diretoria, da comissão de futebol. Erro
grave, mais até do que do técnico. O do Reinaldo, erro individual do Reinaldo. Ah, mas por que está cobrando? Para ver se outros jogadores aprendem. É um exemplo terrível. Terrível. Outra coisa que não pode acontecer. Ah, o Daniel Alves contratou para fazer isso. O Daniel Alves só não fez chover no primeiro jogo. As duas jogadas que a gente citou na cara do gol foram jogadas brilhantes dele. E a gente pode citar outras tantas. O que o Daniel Alves não vai fazer é sair driblando todo mundo e fazer o gol, porque não é característica dele. Quando a gente falou isso? Quando ele foi contratado. Então, assim, é só conhecer um pouco. É não esperar do cara o que ele não pode fazer. Ah, mas o salário dele é alto? Aí não é problema dele. O cara vale isso. Se o São Paulo estava disposto a pagar e não achou os tais parceiros, aí responsabilidade do clube. De novo, é um jogador fundamental para o time, Sim, em todos os não, aspectos. é o Tá? O São Paulo não foi eliminado hoje por causa disso. Não, Muito pelo contrário. mas, Se o São Paulo, não, São então, Paulo foi melhor no primeiro jogo, muito se deve a ele. Então só que na derrota, a gente precisa evitar o caça às bruxas. Tá? Então, assim, agora o Tietchan não presta. O Tietchan que foi deslocado para todas as posições possíveis e imaginárias. Agora o Luan não presta. Agora ninguém presta. Mas esses jogadores são os jogadores que estão no que eu chamo de superação. E vou falar, pelo menos eu vou combater, eu particularmente combaterei esse discurso. Não tem nada de obrigação. O que o São Paulo tem é que a obrigação, sim, tem, de brigar sempre como time grande, como vem fazendo. Eu até coloquei isso. Há 10 anos que o São Paulo tem dificuldade de se impor como time grande que é. Este ano o São Paulo está fazendo isso. A ponto dos adversários ficarem inventando história para praticar o São Paulo aí nesses meandros, como o Flamengo, como o Grêmio fizeram. Hoje o São Paulo é um time grande que enfrenta qualquer equipe de igual para igual, que joga um futebol vistoso e que está segurando na marra, com muita garra e com muito futebol, a liderança do brasileiro e que chegou tão longe na Copa do Brasil é que, se fosse justo o futebol, teria sido São Paulo a passar e não o Grêmio. Porque no confronto, nos 180 minutos, o São Paulo foi melhor que o Grêmio. Só que o Grêmio fez o que mais interessa, que é o bola na rede. Só que o bola na rede foi muito mais fruto de acaso e de erro do adversário, do São Paulo, no caso, do que de fruto do trabalho do Grêmio. O trabalho do Grêmio foi no segundo jogo, o jogo de hoje, que foi com muito brigantismo, os caras conseguiram segurar um São Paulo que estava desfalcado de seu principal artilheiro, seu principal assistente, e que contou com uma arbitragem desastrosa, amadora, ridícula, mais uma vez, e isso sim, tem muito do dedo da diretoria do São Paulo, que foi pamonha, que não teve capacidade de entender o que estava acontecendo ali na sua cara. Quando os caras inventaram narrativa, quando os caras ficaram a semana inteira batendo, falando que São Paulo foi, São Paulo tinha que ter falado, não, para com essa conversa, para com essa choradeira, o São Paulo tinha que ter sido agressivo. Falou, o Grêmio está chorando, assim como o Flamengo estava chorando, quando se a gente pegar no campeonato, o São Paulo é um dos clubes mais prejudicados. Se a gente pegar a arbitragem desse ano, o São Paulo é um dos times mais prejudicados. Faltou o São Paulo se impor e falar isso. Faltou o São Paulo fazer essa pressão. Ajuda também. Não foi isso que determinou o resultado, mas talvez, se tivéssemos um árbitro um pouquinho menos tendencioso, a gente tivesse tido um jogo de futebol, e num jogo de futebol talvez o São Paulo tivesse achado um gol, mesmo não tendo jogado tão bem. Então, assim, só para não cair o mundo na cabeça do Fernando Diniz, que está fazendo um trabalho muito bom, e desses jogadores que estão se esforçando muito e que têm condições de brigar pelo Campeonato Brasileiro. Brigar. Mas a vantagem de 7 pontos não é de 7, como a gente falou, é 4. A distância real e possível é 4, vai depender aí, o Grêmio deve jogar com reservas contra o Flamengo, veja só, é muito possível, mas o São Paulo também pode contar com a sorte, provavelmente o Santos também venha com reserva para enfrentar a gente, e que bom se isso acontecer, porque eu quero que o São Paulo se aproveite de todas as vantagens que tiver. A vantagem é de 7, só que ela pode ser de 4 pontos, porque assim, é só para deixar claro, porque depois, para não pegarem esse negócio de distorcer tudo absolutamente que a gente falou, só para deixar isso muito claro, e só para finalizar a última frase, São Paulo segue, dia 6, São Paulo e Bragantino. São Paulo tem 4 jogos absolutamente difíceis antes dos 2 jogos contra... jogos em teoria mais fáceis contra Curitiba e Atlético Goianiense. São Paulo tem um Bragantino que perdeu para o Palmeiras, como o São Paulo perdeu para o Grêmio na ida, na verdade até
pior, porque o Bragantino teve uma chance atrás da outra no segundo tempo contra o Palmeiras e não conseguiu empatar o jogo. Tem o Santos, que espero que venha com um time reserva, e aí tudo bem, ameniza um pouco na teoria. Atlético Paranaense fora de casa, um adversário sempre complicado, e Internacional em casa, também um adversário chato e com qualidade. Então o São Paulo tem esses 4 jogos, seguimos, espero que não façam mudanças bruscas no ambiente do clube, porque o São Paulo vai precisar se recuperar. É uma eliminação diferente de praticamente todas as que não só esse time teve, mas que o São Paulo teve ao longo da década. Talvez a mais próxima disso seja quando caiu na Sul-Americana para o Atlético Nacional em 2014 nos pênaltis, em que o time lutou, perdeu a ida depois de um jogo horroroso, buscou o resultado de 1-0 num gol de bola parada, que a bola acho que passou por todo mundo, salvo engano, o Ganso que bateu, e perde nos pênaltis. Hoje é tão dolorido quanto aquilo, porque o time luta, só que dessa vez a gente tem muitas outras coisas para brigar, não dá tempo. Os jogadores, espero que tenham consciência, saiu o negócio do Dani Alves numa revista de fofoca, aí tem que ver o quanto que é verdade, o quanto que não é, espero que eles tenham o mínimo de consciência, porque dia 6, São Paulo estará em Bragança, para disputar, para continuar disputando o título. Um tropeço, um empate, um empate e uma eventual vitória do Flamengo já devolvem aquele negócio que eu odeio de autonomia do campeonato para a mão não só do São Paulo, mas como do Flamengo. Se ganhar todos os jogos, faltam 200 jogos e fica com esse papo de você ganhar todos os jogos. Jogo a jogo. E o primeiro é dia 6 de janeiro. Janeiro, exatamente. Bragantino 6 de janeiro, Santos no dia 10. Atlético no dia 17. Agora o São Paulo também vai ter 17. Mais tempo entre os jogos. Aí dia 20, Internacional. 24, Curitiba. Eu tô com a tabela aberta. 31, Atlético Goianiense. Aí dia 7/2, Palmeiras. Depois Ceará. Grêmio novamente. A questão do... a tabela está definida só até o Atlético Goianiense. Depois disso, o lado bom... O lado bom é... O jogo contra o Palmeiras aí no fim de semana, do dia 7, pode ser 6, é entre a final da Copa do Brasil. De repente o Palmeiras pode vir com um time mais alternativo, já vai ser reta final de campeonato, se o Palmeiras já tiver meio classificado, o jogo de ida tiver sido um 0-0, 1-0 para um dos lados, de repente a gente consiga enfrentar um rival menos interessado nisso, menos interessado em termos de jogadores. Não vai querer dar moleza para o São Paulo sair da fila, certamente vai ser muito cobrado por isso. E nós vamos ainda sofrer muita pressão e que São Paulo tenha aprendido e que comece a reclamar mais. Porque se for prejudicado no Brasileiro, no restante do campeonato, tanto quanto foi prejudicado esse jogo do Grêmio, aí não tem milagre. Aí não tem milagre, não tem condição. Não tem. Não dá para ser tudo contra o São Paulo. Não dá para ser contra tudo e contra todos o tempo todo, porque uma hora vai dar ruim. Para não falar vai dar merda, porque eu não quero falar palavrão. É isso. Um abração para todo mundo. E como sempre a gente fala aqui, de cabeça erguida sempre, porque o São Paulo está jogando muita bola, está jogando futebol. Vamos, São Paulo. Vamos, São Paulo.